Oi, gente, Rodrigo, Maíra, Victor, Larissa. bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores e já vai preparando sua lista aí pra deixar aí nos comentários, porque nós vamos agora listar nossos 3 personagens preferidos Oba. da segunda temporada. Vamos começar pelo terceiro personagem favorito da Larissa. Meu, tá. Então, eu botei um personagem como terceiro, porque eu achei ele muito interessante, muito importante. Não sei, eu achei a participação dele maravilhosa, assim, na temporada. Então, quem eu botei no terceiro lugar foi o Loki. Porque eu achei ele, tipo, cara... Eu achei ele muito importante pro enredo, assim, tipo, e ele tá um cara, tipo assim, ele evoluiu muito, muito mesmo. Eu achei um personagem que evoluiu demais, assim. E eu sempre fui uma pessoa que não leva nada pro Loki, né? Só que, tipo assim, eu via ele encaixando as coisas, ele trazendo muitas coisas novas que me instigavam a gente pra continuar assistindo e pra continuar vendo as coisas se solucionarem. Então, eu achei que isso fez ele ser, pra mim, um personagem muito relevante. E aí eu coloquei uma pessoa como menção honrosa, mas eu ainda amo essa pessoa, que é a Kate. Mas Chocando porque, zero pessoas. Ao contrário de... Eu amo a Kate, gente. Kate, te amo. Eu amo muito ela, amo, maravilhosa, perfeita, mas eu não tenho como colocar ela aqui pensando no enredo, na relevância dos personagens no enredo da segunda temporada. Eu quis deixar ela só como menção honrosa. Massa, tranquilo. Vitor, seu terceiro. mas eu deixo minha menção honrosa pro Pra Loki. aquela câmera que eu olho, né? Pra aquela ali. Eu deixo minha menção honrosa pro Loki, porque eu reconheço a importância que ele teve pra temporada e eu botei um episódio por causa dele, então fica aí. O meu terceiro lugar é o que eu tô esperando que esteja na lista de todo mundo, porque ele é muito bom, maravilhoso. É o Desmond. O Desmond é o meu segundo. É o meu segundo. E aí eu E o achei... louco é que ele só apareceu em pouquíssimos episódios, mas ele entrou no ranking de vocês, né? Eu Tipo, achei cara, até que você ia colocar a menção honrosa pra ele. Não. Mas é isso, ele é muito carismático e ele apareceu ali no comecinho e a gente passou a temporada inteira querendo ver mais dele. E conseguimos, ainda bem. E tô colocando ele em terceiro porque eu acho que ele ainda tem mais chão pela frente aí, então a gente vai ver mais coisas dele. Mas muito bom e assim, já gostava dele do pouquinho que ele aparece no começo. E aí, no fim da temporada, a história dele com a Penny, muito, muito massa. Bom. É isso. Né? Tava Fala do clara Desmond. a minha obsessão em querer saber o Desmond, ele vai voltar, ele precisa voltar, eu quero saber as coisas e o Desmond vai ter o que falar. E, de fato, assim, foi uma aposta que eu fiz e quando vocês assistirem aí o finale, vocês vão ver que eu me realizei a mim mesma. E tudo que o Vitor falou, carisma, sei lá, o personagem em si, a contribuição dele também pro enredo ali, o flashback dele também foi muito especial, assim, eu achei uma história muito bacana. E foi um personagem que eu me conectei também, assim, fora das questões da ilha, né, dos acontecimentos da ilha, mas assim, pessoalmente, sabe? Pessoalmente, assim como com a minha identificação com o Loki, que não é segredo pra ninguém, eu já me conectei ali com o Desmond de cara. Eu só não coloquei ele, assim, porque eu lembro de ter colocado, eu nem lembro agora se foi na segunda temporada mesmo, enfim, mas cara, assim, tudo isso que você falou aí do mega carisma, eu acho que assim, a combinação de carisma do ator com do personagem ser bem escrito e do background da história que envolve ele, isso tudo, a combinação dessas 3 coisas realmente marcam muito o personagem. Que, como você falou, só apareceu, velho, em 4 episódios dos 23. Né? Ele mesmo Bom, assim marcou. o meu terceiro, eu vou colocar um que eu não tinha colocado, assim, eu digo até essa segunda temporada, nos outras vezes, se eu não me engano, eu não tinha colocado, mas, pô, eu acho que merece. É o Said, meu terceiro lugar. Porque, assim, 2 coisas. O arco dele com a Shannon foi muito significativo ali pra tudo depois, assim, o rolê da Ana, enfim, tudo ali. E, né, da metade ali pro fim, o bicho... Da metade não, nos últimos episódios ali, ele sacando
Aquilo pra mim, ele sacar o que o O Michael... Michael tava comprometido. que o Michael- Isso é Cara, foda. sim, foi de uma Genial. inteligência surreal. E falar com o Jack, né, Jack? Calma, amigo, vamos lá, tal. Assim, e isso apenas representando tudo que o Said já é desde o começo da série, né? O meu terceiro é o Mr. Echo. Sabia. Aurora, que pessoa previsível. É, porque, assim, tá muito claro. Eu acho que já deu pra me conhecer que eu gosto dessas pessoas que elas são mais intuitivas, que elas são mais emocionais e sabe, que elas, sei lá, elas tentam transcender o que tá só ali na frente delas e tentam sempre tirar, sei lá, ensinamentos e coisas. E depois do episódio dele, que a gente conheceu a história, aí, quando ele apareceu a primeira vez, assim, aquele jeitão enigmático e tal, eu falei assim, gente, eu acho que eu vou gostar desse homem, não sei porquê, sabe? Eu achei ele, assim, bem importante. E aí ele foi só crescendo, sabe? Do antepenúltimo até o último episódio, ele foi só crescendo. E a cereja do bolo... Não, e eu já tava... Eu tava, assim, shippando uma amizade entre ele e o Loki. Eu falei, cara, os dois, eles têm a mesma energia, eles precisam se unir. Ganhou sabe? foi uma briga. Ganhou, foi um contra o outro. É, aí até o penúltimo, aí corta pro último, aquele desastre. Eu falei, meu Deus, não, mas eles vão. Sabe, eu acho que vai ter aí uma reviravolta. Boa, boa, boa. Realmente é um personagem muito marcante. Vamos lá para o segundo? Segundo. Começamos com você, Vitor. Meu segundo lugar vai pra Ana Lucia. Ai, o meu também! Que Deus a tenha. Que Deus a tenha. Ai, gente, não tinha como não colocar. Cara, desde da primeira cena que ela aparece ali tomando um drink no aeroporto e dá É que o... uma coisada com o Jack, Vitor eu deu já uma fico, ai, essa balançada por mulher, ela." gente, pelo amor de Deus, é. É, Apaixonado à primeira vista. Mas, assim, falando sério, eu acho que ela é uma personagem muito bem escrita. Ela não é tão importante, assim, para os acontecimentos ali relacionados ao Butão e tal, mas acho que ela é o personagem mais, talvez, importante do segundo grupo. E ela tem um papel de liderança ali, né, dentro daquelas pessoas. E também teve uma grande importância no encontro dos dois grupos, né? Por mais que tenha sido Trágico. uma importância trágica. E também tem toda a questão do Henry Gale, né? Que agora a gente sabe o nome. No interrogatório dele, ela consegue que ele faça o mapa e por isso eles descobrem que ele estava mentindo e tal. Então, assim, eu acho uma boa personagem, ela tem uma importância. Eu queria muito que ela não tivesse morrido, queria muito ver mais dela. Acho que ela poderia ter uma participação muito interessante, mas até por saber que ela não vai aparecer mais, eu coloco ela no meu segundo lugar. É, tem isso também, né? Isso foi muito um dos motivos, porque eu achei que ela merecia muito, assim. É uma personagem de uma personalidade. Eu acho que, assim, de início rolou um hate meu, assim, não foi como o do Vitor, né, paixão à primeira vista. Mas eu acho que foi um hate muito mais pela identificação. Eu acho que com o tempo, assim, com os episódios, principalmente depois do episódio dela em específico, sobre ela ter perdido o bebê e tudo mais, eu senti uma identificação pela ansiedade, assim, por essa coisa dela, assim.
mal resolvida, não sei, eu senti um pouco de identificação, não sei exatamente porquê, mas eu comecei a gostar e a entender melhor ela, principalmente. Acho que depois de entender melhor ela foi que eu comecei a entender as ações dela, como que ela agia, por que ela agia dessa forma, as coisas que ela falava, a forma como ela... Porque eu lembro que eu até reassisti um episódio nosso pra ver os episódios, né? E no episódio em que ela mata a Shannon, eu fiquei com tanta raiva que eu falei assim, porque ela tá sendo muito egoísta, não sei o que, eu falei várias coisas dela assim, que depois eu reassisti e eu fiquei tipo, gente, mas não era exatamente isso. Hoje eu entendo muito melhor ela, sabe? O quanto ela se sentiu culpada, o quanto ela sentiu medo, sabe? E é uma coisa que eu não tinha entendido antes, eu só fui entender, tipo, muito depois de conhecer muito ela. Por isso que eu tenho também esse sentimento de, cara, eu queria muito que ela não tivesse morrido, porque eu acho que seria uma personagem que ia evoluir muito mais. Tinha de tudo pra evoluir, e a atriz é sensacional, ela trouxe muito pro personagem, assim. Só que, infelizmente, né? Mas, assim, eu fiz questão de colocar ela justamente porque eu acho que ela merece estar aqui no meu top. Excelente. Malditos contratos. Eu ia falar isso agora. Sua fala no vídeo foi essa. O meu segundo, eu queria muito ter colocado o Mr. Echo, só que assim, já coloquei Mr. Echo também na outra rodada de reatores aqui e tal. O meu segundo, Harry Gale. Eu pensei em colocar ele, porque ele foi sensacional, gente. Pois é, mas... Sim, mais. Concordo com esse mais. Eu só não coloquei porque eu odeio muito ele. Pois é, você entendeu? Meu ódio foi... Mas ele é um ótimo personagem. Não, e o ator, pelo amor de Deus, ele trouxe tudo pro personagem que ele fez. Eu acho que ele, nossa, ele tem potencial, só nessa partezinha do primeiro episódio, ele tem potencial pra estar no meu top 3 dessa, viu? Porque Cara, ele já vinha, a temporada foi outra depois que ele apareceu. Exatamente. Ele trouxe pra Lost o que Lost precisava, de um antagonista, né? Um antagonista forte. Forte, Né? Tudo isso, né? O ator ser foda, o enredo no qual ele tá envolvido ser um troço muito foda também, né? Muito envolvente. Você sabe que não era pra ele ficar, né? Só que os escritores gostaram tanto do ator que... Falaram, não, gente, a gente tem que ele era pra ser um Zé Ninguém eu não sei se um Zé Ninguém, mas acabar com ali certeza, na segunda temporada, por exemplo? Acho que sim, acho que era mais ou menos a ideia. E aí, lembro que eles falaram especificamente de uma cena que é... Vocês têm leite? Sim. Na hora que ele é convidado pro café, aí ele pega o cereal, faz um comentáriozinho. Os escritores citam essa cena como, cara, a gente tem que contratar esse bicho. Não, e de fato, eu acho que é bom a gente falar isso nesse vídeo. A segunda temporada teve uma barriga ali que... Eu fiquei sentindo que meio que foi bom. A galera não sabia pra onde queria levar, os personagens regredindo, e aí foi exatamente o que você falou, era o que Lost estava precisando. Que daí pra frente, a segunda temporada ficou muito foda. Tanto que no meu top de episódios é tudo ali dos últimos. Beleza. Vamos lá para o primeirão. Maíra, começando com você. Surpreenda, gente. Quem será? Quem será, meu Deus? Quem será, né? Ai, gente, sem vergonha nenhuma é o Loki. Eu não tenho porquê. Eu não tenho nada pra desabonar do Loki, sabe? Ele não fez nada que desabonasse, sabe, pra perder o meu top 1 da primeira temporada. Eu adoro que você coloque ele no top 1 de novo, acho massa. Se ele sair do top 1, eu vou reconhecer e vou justificar, claro, sabe? Eu sei. Mas vai lá. Mas ele continua, assim, por todas... pode copiar e colar toda a minha fala do outro primeiro. vídeo. Mas essa temporada foi muito mais difícil pra mim. Sim. Porque eu não sei explicar, mas é como se... Sabe, se eu vivesse ali junto com ele, todos os dramas, e mostrou muito mais, assim, da questão do pai, né? Tiveram 2 episódios falando coisas
do flashback dele com aquela situação do pai, como que aquilo foi forte e moldou tudo que ele é e que ele tá desconstruindo na ilha. Desconstruindo assim, porque ele tem os seus momentos também, né? De voltar. É aquele conflito entre o Loki fora da ilha e o Loki exato. que nasceu na ilha ali, né? Quando ele ganha o movimento das pernas. E aí eu vinha sentindo isso, toda aquela cena difícil de ver, né? Quando ele bate no Charlie, eu falei, cara, não parece que é o Loki. Mas depois você fala assim, gente, mas o menino perturbou todo mundo da ilha, até o Loki ia perder a compostura ali. Aí a gente vai meio que entendendo, eu particularmente, eu faço esse exercício de, meu Deus, eu acho que todo mundo tem um pouco de Loki nessas reações. E falar o quê? Sei lá, do episódio 17 em diante, foi só assim, eu querendo entrar pra abraçar o Loki, sabe? E falando assim, tá tudo bem. E no penúltimo, então, a vontade que eu tinha, tá tudo bem, você se enganou quando ele fala, né? Eu estava errado. Nossa, aquilo foi assim... Eu acho que De tirar o fôlego, de partir o coração e eu desse lado aqui, porque eu tava com ele, assim, até o fim, vai, Loki, aperta o botão, vamos, continua firme, mantém o seu propósito e tudo mais, né, o seu destino e tudo, como você acredita. Ele foi lá no fundo do poço pra poder... Mostrou que ele é humano, né? Sim, e tirou essa... Porque a primeira temporada toda foi assim, o Loki aqui, num pedestalzão, sabe? E aí a segunda temporada foi muito mais... Desmontou isso, né? Ai, foi. Mas assim, não sai Muito do meu bom, primeiro muito bom. lugar. Falou bem. Mas Vamos lá, Lari, seu primeiro. Então, o meu primeiro, eu coloquei o Hurley. Foi. Mas é porque, gente, eu tenho uma paixãozinha muito especial pelo Hurley, porque eu me identifico demais com ele, sabe? E depois do episódio do Dave, que é um episódio que ele fala sobre a compulsão alimentar dele, que é uma coisa com a qual eu me identifico muito, cara, eu desabei, assim, eu me identifiquei muito, eu me vi muito nele, assim, sabe? E isso me deixou um pouco abalada, tanto que, tipo assim, foi um episódio que eu fiquei muito eu não sei, me cutucou profundamente, assim, esse episódio. E aí eu, conhecendo mais dele, tanto que a gente até falou, o Victor até tinha falado, né? Ai, mas construiu todo um Hurley que não ligava pra comida e tal. E agora ele tá meio que voltando ao que ele era e tal. Mas é isso que é a compulsão, entendeu? Você não consegue largar, entendeu? Você não consegue, você sempre volta, é um vício. Entendeu? E são vícios nossos que a gente não consegue largar, é muito difícil. E eu vi isso ali no Hurley, sabe? Tipo, eu me identifiquei muito. E eu falei, cara, eu já me identificava muito com ele antes, né? Em todas as falas dele, os poucos momentos em que ele aparece, assim, né? Porque pra essas coisas de botão e tal, ele não é tão relevante quanto os outros. Mas nos poucos momentos em que ele aparece, eu sinto que eu me identifico muito com ele, assim, eu me vejo muito nele, quando ele tá perdido, quando ele tá desesperado, quando ele tá nesses momentos dele de compulsão ou de desespero em relação aos problemas pessoais dele, né, eu me identifico muito, assim, quando ele encontrou com a Libby foi quando eu falei, cara, perfeito, maravilhoso, assim, só que depois de tudo que aconteceu eu fiquei... Vocês sentiram bastante quando ela foi, a Libby morreu mesmo. Eu fiquei destruída. Foi pesadíssimo. Assim. Acho que foi o episódio que eu mais chorei, assim. Tipo, eu fiquei Pode ter destruída. sido. Porque eu vi ele feliz ali com ela, sabe? Foi uma das poucas vezes em que eu vi. Porque desde a primeira temporada, o Hurley, ele é muito sentido, assim, muito machucado. Ele nunca tá 100% feliz, assim, sabe? São poucos os momentos. E com ela, eu senti que ele tava super feliz, sabe? Porque ele encontrou alguém que gostava dele genuinamente. Porque ele sempre teve esse preconceito com ele mesmo, sabe? Tipo, ninguém gosta de mim do jeito que eu sou e tal. E aí, com ela, não. Ele começou a sentir isso, de que ele poderia ser amado, sabe? Uhum. E aí aconteceu isso, ele ficou destruído. Quando ele descobriu que foi o Michael, então, nossa, mais destruído ainda. Então, eu tive que colocar ele no meu top. Ótimo. Vamos lá, Vitor, seu primeiro. Meu primeiro lugar é um personagem que eu gosto desde a primeira temporada. Mas eu acho que ele cresceu pra mim nessa segunda. E eu sabia que a Maíra ia colocar o Loki em primeiro, então eu quis fazer esse contraponto aqui também. Então eu tô colocando o Jack como primeiro lugar. Você tinha colocado... Né?
Homem de ciência. Você tinha falado que gostou muito do Jack na temporada. Eu também gostei demais. E eu acho que esse embate filosófico entre ele e o Loki, filosófico e prático, né? É um assim, enredo à parte. é muito bom, é um também ponto senti alto da temporada, então eu acho que merecia. E dito isso, nesse embate eu estaria do lado dele, então é isso. Ele também tem a importância com os outros personagens do meu top, então acho que tá coerente. Fico chateado pela promessa do exército da Ana Lucia e do Jack, que não rolou. É verdade, né? É verdade. Mas é isso, ele foi o primeiro a ter ali um contato com o Desmond, né? Uhum. Com a Ana também, né? E com a Ana Lucia. Então fica aí o Ele foi um registro. personagem que tratou a Ana de um jeito que praticamente quase ninguém tratou, né? É. Se tivesse um top 10, eu encheria, sabe? Porque Sim. tem Com pessoas certeza. muito, muito legais, assim, pra história. Beleza. Massa. Entendo completamente. Pra finalizar, o meu primeiro lugar, grande Ana Lucia. Acho que na outra vez eu tinha colocado ela também. Eu acho que ela... eu só fui gostar muito dela, assim, de alguns anos pra cá. Tipo, Lost acabou em 2010. E desde então eu assisti várias vezes e tal, mas só de poucos anos pra cá que eu fui realmente compreendendo, assim, a profundidade do personagem. Assim, os traumas que ela sofreu e como ela reagiu às coisas na ilha. Principalmente, né, a gente sabe o momento em que ela atira na Shannon e tal. Ela fala, né, o único momento em que eu confiei em alguém, o cara deu um tiro e eu perdi o neném, enfim. Sabe? Tipo, então, assim, isso pra mim o fato dela crescer em mim, depois de muitas vezes que eu já vi, me marcou, assim, muito nas últimas vezes que eu assisti. E é interessante, agora com você falando que eu pensei, né? Ela, de certa forma, morreu de uma forma parecida com a Shannon, né? Porque não foi por acaso, foi De propósito. de propósito, mas ela estava ali No momento errado, na hora errada. na hora né? errada e o que eu acho que foi muito parecido foi a surpresa do que aconteceu, né? O choque, né? Foram momentos que me pareceram uma rima. Sim, um espelho. É. Quero saber a sua lista. Diz aí o que você achou disso tudo. Pode discordar à vontade das nossas opiniões. Lost faz isso, né? Então pode mandar ver nos comentários que a gente gosta. Tá bom? A gente se vê no top dos episódios. Até mais!